Amigos, hoje nós vamos conversar sobre psicossomática, né? Nome engraçado, não? Psicossomática, né? Inclusive para quem não tem familiaridade, num primeiro momento acaba soando estranho, a nomenclatura. Estamos tendo ainda aqui o ingresso de bastante gente chegando. Minha gente se ajeita aí na sala, de preferência puxa uma pipoca, se tiver acesso a um bom vinho. Creio que o nosso papo vai ser muito bacana. Tenho a Érica, a Natália, a Júlia, né? A Amanda Rocha. Oh, que maravilha, gente boa, que bom que vocês estão aqui hoje, viu? Grande satisfação. A psicossomática, etimologicamente, partilha da junção de duas palavras do grego. Psique, que se refere à alma, né? A nossa subjetividade, podendo trazer até para a ideia de mente, e soma, que se refere ao corpo. Então, na verdade, essa já é uma discussão muito antiga, porém, alvo de muitos desdobramentos no curso da história. No século passado, a psicossomática ela ganha uma relevância por conta, né, da elaboração e do advento da psicanálise. E a psicanálise ela traz uma outra ótica de se abordar e refletir as doenças que se estabeleciam no corpo. Olá, minha amiga Gleice, seja bem-vinda, minha amiga Andréia Pina. Eu estou presente aqui até o André Gustavo. Ô, Andrezão, que maravilha. Que bacana a sua presença. Um abraço, meu irmão querido. Tudo de bom, viu? Que bom. E nessa junção da psique e da mente, a psicanálise, então, ela traz uma ótica de leitura e que na tradução, no entendimento e na condução da doença, a psicanálise traz o seu viés psicológico, subjetivo, promovendo uma maior integração do funcionamento holístico do sujeito no que diz respeito às manifestações das emoções, dos pensamentos, das intenções e dos processos subjetivos, aqueles que não podem ser materializados, porque ocorrem na nossa mente, né? Falou, Andrezão, um abraço, viu? Tenho aqui na sala também a Lorena, a Jeane chegando agora aqui. Um beijão, gente boa, fica à vontade, vamos juntos. Portanto, a partir dessa análise da psicanálise, que, repito, ela não inaugura a psicossomática, mas ela traz um realce mais delimitado e com um conteúdo teórico mais recheado relativo àquilo que já tivesse sido discutido e trabalhado no passado. A psicanálise, então, ela incrementa e ela chama a atenção para esse aspecto que, inclusive, no decorrer da própria história, passa a ser incorporado pela própria medicina, que até então, trabalhando a doença a partir apenas da sua origem orgânica, passa também a considerar os aspectos subjetivos como participantes, né? como colaboradores para a produção do padecimento do sujeito.
Portanto, hoje a gente tem uma psicossomática muito mais elaborada, porque se dá numa discussão multidisciplinar com a participação dos mais diversos campos do saber, e que debruçam com mais articulação e facilidade um olhar e uma análise sobre o padecer. Tudo bem que essa flexibilidade, por vezes, ela abre margens, né, para concepções muito supersticiosas nesse campo, tanto quanto perspectivas que acabam hipervalorizando a origem psicológica em detrimento da orgânica, como também aquelas que acabam se unilateralizando na questão orgânica sem levar em consideração as influências sequer do campo psicológico. O fato é que o diagnóstico para aquilo que poderíamos estabelecer como uma doença ou uma manifestação psicossomática não é uma coisa simples, né? Primeiro, porque todo sentir, sobretudo aquilo que se refere à dor e desconforto e que acomete o corpo, produz uma realidade. E naquilo que produz uma realidade, chama a atenção do olhar do sujeito, né? E isso vai gerar algum efeito, sobretudo a depender daquilo que habite os pressupostos, as crenças e a visão de mundo desse sujeito sobre ele mesmo e sobre a vida. Portanto, um diagnóstico, né, para a psicossomática, ela geralmente inicia com uma leitura acerca daquilo que se inscreve sobre o corpo, sobre aquilo que se inscreve sobre o corpo na forma de sofrimento e na forma de dor. Mas talvez aqui nesse ponto a gente teria que diferenciar algumas manifestações, desdobramentos, por exemplo, da depressão, como a hipocondria, ou manifestações outras, como, por exemplo, a própria simulação. Simulação não é manifestação psicossomática, e hipocondria também não. Felipe, o que é a hipocondria? A hipocondria é um desdobramento da depressão, onde a pessoa, desenvolvendo uma concepção extremamente negativa sobre si mesma, ela acaba descambando para uma fixação no padecimento. E aí entra até a contribuição da própria da psicanálise, onde ela aponta, nesses casos, a manifestação daquilo que é chamado de ganho secundário. Ora, o que é o ganho secundário no sofrimento, conforme a perspectiva psicanalítica? É a pessoa conscientemente se queixar do sofrimento do qual ela padece, porém inconscientemente ela está sempre se encalacrando naquele padecimento, ela está sempre buscando aquele padecimento, ela está sempre repetindo aquele padecimento, como que vivenciando a partir dele um conceito elaborado por Lacan de gozo. Existe um gozo naquele sofrimento. Gozo, Lacan, ele desdobra do conceito freudiano de pulsão de morte. Assim como Freud, ele designou primeiro a pulsão de vida, que tinha, vamos dizer, meio que o seu sinônimo, o termo libido, que é aquela seiva da vida que inerva os nossos impulsos, vontades e desejos.
Freud também depois identifica aquilo que está para além do princípio do prazer, né? E ele estabelece como sendo a pulsão de morte. E na pulsão de morte, Lacan vem e desdobra esse conceito, identificando haver uma espécie de gozo no sofrimento. A gente não pode dizer que é um prazer no sofrimento, porque sofrimento não gera prazer, mas é algo da ordem de uma satisfação. E por que uma satisfação? Porque aquele sofrimento realiza um ganho secundário. Por que secundário? Porque ele não é admitido conscientemente. A pessoa ela não pode conscientemente admitir que ela se lança a padecer daquilo intencionalmente. Porém, embora conscientemente ela se queixe daquilo, inconscientemente ela vive repetindo aquele mesmo padecimento. E você vai percebendo a presença do gozo, ou seja, a presença de algo da ordem de uma satisfação na relação daquela pessoa com aquele padecimento, no modo como ela conta o padecimento. Vocês já tiveram contato com pessoas assim, que possuem, vamos dizer, uma riqueza de detalhamento do seu próprio sofrimento, e o modo como ela vai debulhando e descrevendo aquilo, e o modo como ela chama a atenção para aquilo, e o modo como ela converge os assuntos para aquilo. Não pode ninguém no grupo notificar que passou por alguma dificuldade, que ela já surrupia o assunto para sua própria direção, para descrever como que a dificuldade dela é 5 vezes maior, e toma por ocasião, então, para começar, um relatório rico acerca do seu próprio padecimento, e fica meio que transcrito subliminarmente no seu empenho e na sua comunicação de poder falar, o modo como está se realizando ali algo da ordem de uma satisfação, né? Embora ela possa falar chorando, embora ela possa falar transparecendo tristeza, porque como aquela realização inconsciente ela precisa passar pela consciência, então a realização inconsciente passa pela consciência, assume a roupagem que está na consciência, que é a tristeza, mas a grande verdade é que o que está por trás daquela tristeza é algo da ordem de uma satisfação. E aí, se você for tentar interpelar essa pessoa, né, e dizer... fulano, pelo modo como você está sempre entrando nisso, eu acho que gosta disso, você vai perder uma amizade. Você vai afastar a pessoa, você vai ofender a pessoa. Por quê? Porque essa desconexão do padrão de funcionamento consciente e inconsciente cria um ponto cego na própria pessoa, incapacitando ela de ver como que ela boicota ela mesma dentro desse processo de padecer. Portanto, existe um caminho delicado, sobretudo quando pessoas com esse tipo de arquitetura psicológica aparecem na clínica. Você tem todo um caminho delicado de indo pelos flancos para você ir trazendo a paulatina conscientização dessa engrenagem de operação que funciona na pessoa, né? No meio familiar isso geralmente gera desavença, né? Porque família já quer sair ofendendo, né? Já sai apontando o dedo, né? Não tem paciência, né? Já chega com aquela abordagem do pé na porta, né? Bum, sai arrombando tudo, falando. E aí
causa toda uma reatividade e a coisa acaba ficando complicada. Portanto, isso daqui nós estamos falando da hipocondria. A hipocondria, ela é esse desdobramento da depressão que funciona na pessoa como uma busca de atender carências psicológicas, tendo o sofrimento como recurso, né? E muitas vezes nessa direção forma-se a hipocondria, que é uma fixação psicológica na enfermidade. Porém, esse tipo de fenômeno ele não pode ser, na sua totalidade, caracterizado como psicossomatização. A psicossomatização ela tem um diferencial. Ela não é caracterizada por essa conjuntura mental, no modo como eu estava aqui descrevendo acerca da hipocondria, né? A psicossomatização ela expressa muito mais uma notória conexão entre o corpo e a alma, entre as produções da mente e o seu reflexo no corpo. De modo que, por exemplo, a gente tem determinadas... já se tem, né, visualizadas e caracterizadas determinadas manifestações, sobretudo no corpo, tanto quanto determinadas manifestações na alma, ou seja, na psique, que são fatidicamente preditivas daquilo que pode ou não, mas na maioria das vezes sim, desembocar numa psicossomatização, né? A psicossomatização, por exemplo, quais são os desdobramentos na alma que frequentemente desembocam na psicossomatização? A depressão, a ansiedade, a irritabilidade, a impaciência, a falta de interesse nas atividades diárias e a exaustão, que vem como um excesso de estresse. Ora, por outro lado, eu tenho aqui pontuado algumas manifestações clássicas no corpo, porém, antes de eu enunciá-las aqui, cabe uma observação. Que as manifestações que eu vou citar aqui, elas não são conclusivas no sentido de sentiu isso daqui, então é consequentemente uma manifestação da mente, da psique. Não. Qualquer dessas coisas aqui, uma vez sentidas, elas precisa-se procurar um médico, analisar, fazer exames. Como eu falei anteriormente, as manifestações psicossomáticas possuem um diagnóstico complexo e elas geralmente se chegam como conclusão a partir de uma verificação por exclusão. Ou seja, você vai excluindo essa hipótese, faz esse exame aqui, esse exame ali. Olha, tiramos todas as hipóteses de uma justificativa orgânica para essa manifestação. Então, muito provavelmente, temos um panorama psicossomático em curso, ok? Portanto, eu vou citar aqui um dos sintomas clássicos, né, da manifestação psicossomática, né? Eu estou vendo até que já tem aqui alguns comentários. A minha amiga Andréia Pina disse: a minha sogra é assim e os filhos dela são reféns. Penso eu que a minha amiga Andréia estava falando quando eu fazia referência à hipocondria, né? Tanto quanto aquela dinâmica do ganho secundário na enfermidade, né? Sim, Andréia, existem muitas pessoas que infelizmente partilham desse tipo de configuração e por vezes, Andréia, isso é muito próprio, inclusive, de começar na terceira idade. Embora eu diria, não necessariamente que
começa na terceira idade. Eu diria que se intensifica na terceira idade, né? Porque quem já acompanha de longa data, já é possível observar determinadas estratégias de manipulação, de privilegiar a vitimização para poder chamar a atenção, e aí vai chegando lá na frente, na terceira idade, esses processos ganham uma intensificação, uma vez que não houve nenhuma reflexão ou oportunidade para a pessoa trabalhar essas tendências, e a coisa sim pode virar uma hipocondria, e que acaba que leva muito transtorno para quem convive nesse contexto, né? Aqui eu estou tendo até a colocação de uma amiga, a querida Patrícia: sou hipocondríaca e psicossomática, sofro muito. Minha amiga, nós temos aí dois panoramas, sim, que podem caminhar juntos, ok? Elas podem se interrelacionar, muito embora elas atuem sob engrenagens diferentes. Todavia, como nós lemos aqui, como a tristeza, né, a ansiedade, a depressão, que são aspectos da nossa subjetividade, podem servir de porta de entrada para as manifestações psicossomáticas, chega um momento que, de fato, a linha fica muito tênue para você discernir quem está capitaneando quem nessa dinâmica aí. Mas, minha amiga, rapidamente aqui falando para você, isso pode ter uma elaboração psicológica. Na verdade, eu diria que precisa ter, né? Porque aí, de repente, a gente vai chegar nesse momento. Olha, os sintomas clássicos são dor, queimação no estômago, associado ou não a náuseas e a vômitos, constipação e ou diarreia, sensação de falta de ar ou dor torácica, né? Aquela pressão, aquela dor torácica que dá. Muitos até às vezes se desesperam, pressupondo infarto ou coisa do tipo. Aumento da pressão arterial, dores musculares, né? Aceleração dos batimentos cardíacos, dores de cabeça nem se fala, alterações na visão, o ofuscamento da visão, né? Coceiras, ardências ou formigamentos com o aparecimento ou não de manchas na pele, né? Queda excessiva de cabelo, insônia ou hipersonia, né? A insônia ou o dormir demais, dor ou dificuldade para urinar, que é a desregulação do sistema urinário, mudanças na libido, né? Que vai desde um hiperapetite até uma ausência total de apetite sexual, e até dificuldades para engravidar, né? Gerando até inclusive alterações no ciclo menstrual. Ou seja, eu criei uma listazinha aqui básica das manifestações clássicas psicossomáticas que a gente teria que trazer como consideração alguns pontos, né? Não tem quem viva sob um cenário de constante exaustão que não chegará um momento em que terá o afetamento do corpo em alguma dessas manifestações que nós lemos. Não tem quem vive num cenário constantemente produtor de tristeza que não vai, de alguma forma, desencadear algum desses gatilhos. Isso porque aqui eu ainda não citei a questão da imunidade. A imunidade é uma coisa que se desbalanceia com muita facilidade, profundamente interrelacionado com a nossa alma, com a nossa psique.
Portanto, com a imunidade desbalanceada, a gente fica mais vulnerável a contrair até manifestações que de fato se concretizam no corpo. Porque esses daqui são manifestações clássicas daquilo que tem origem na mente. Você geralmente faz exames e você não consegue encontrar uma correlação orgânica que justifique essas manifestações. Todavia, existem aquelas outras doenças onde se encontra, sim, o seu correlato orgânico, mas o surgimento dela foi facilitado por um desfalecimento do nosso sistema imunológico, né, por conta das intensidades vividas nas emoções. Portanto, aquela pessoa que está trabalhando demais, e ainda não foi citado aqui até a própria questão da memória, né? Eu já lidei com muitos casos de lapsos de memória, de esquecimento. Inclusive já lidei com um caso de uma pessoa que trabalhava há mais de 20 anos no mesmo lugar. Ela era uma gerente importante dentro de uma rede de restaurantes num shopping. E trabalhando mais de 20 anos no mesmo lugar, chegou um momento que, à base de muito estresse, também com problemas na vida pessoal, já tomando alguns remédios para cortar os efeitos de algumas psicossomatizações no corpo, tais quais insônia, dor de cabeça e dores no corpo, mas chegou um momento que a conjuntura de todos aqueles aspectos atingiu um ponto de eclosão, que foi uma vez que ela saiu do trabalho e foi no banheiro, chegou no banheiro, deu um blackout na memória. Ela esqueceu completamente aonde ela estava, o que ela fazia e quem ela era. E aquilo gerou uma angústia tão grande que ela ficou apavorada, agachada dentro do banheiro. Ela foi encontrada pelos próprios funcionários do restaurante e dali conduzida para uma emergência psiquiátrica, e foi dali que nós começamos um trabalho psicológico para entender que às vezes, né, a gente vai entrando numa linha progressiva de tensão, que do modo como a gente força a nossa manutenção naquele ambiente, com o passar do tempo, aquela exaustão vai minando todas as nossas resistências, todas as nossas defesas, e vai se tornando superior àquilo que seria saudável para gerenciar e para poder até resistir, que é como se começasse a estourar vazamentos no corpo para todos os lados, gerando toda sorte, as mais variadas manifestações psicossomáticas, dentre as quais nós lemos algumas delas aqui.